meus irmãos, somente a eternidade para traduzir o efeito, o fruto de um seminário como este. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Israel, que oportuniza um evento como este, que visa equipar a igreja, edificar os santos na fé, fortalecendo-os no caminho. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por esta riquíssima oportunidade, pelo privilégio. Eu sei que o pastor Alessandro também está fazendo coro comigo, ou dueto, de gratidão a Deus, pela vida do pastor Israel, pela sessão do seu púlpito, não é? Para que possamos ao lado dele também compartilhar convosco a palavra do Senhor. Meus queridos, nós vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Começando do primeiro versículo. Hoje você tem aí na apostila. Na sequência nós vamos meditar convosco sobre a restauração do profeta Elias. Como Deus tratou o quadro depressivo deste servo de Deus. O primeiro slide. Meus irmãos, vamos começando do primeiro versículo. 1 Reis 19, vamos lá. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Todos encontraram? Digam amém. Vamos então à leitura. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi ao deserto, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem.
E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Oremos ao Senhor. Pai celestial, diante de tua santa palavra nós estamos, sabendo que tu tens não somente a graça, não somente o poder para nós, do teu Espírito, tu tens a revelação da tua palavra para nós também. Fala conosco, Senhor. A tua palavra, ela vem ao nosso coração como fogo, como martelo que esmiuça a penha. Promove restauração de vidas, promove a edificação espiritual, Senhor. Aquece o que está frio, une aquele que está desunido, consola o abatido, levanta o caído, dá vitória ao derrotado, traz saúde ao enfermo, Senhor, em nome de Jesus. O teu povo diz? Meus queridos, nós vamos observar alguns pontos, algumas lições que aprendemos com a depressão do profeta Elias. E nós vamos já para o primeiro tópico que está aí neste capítulo do nosso singelo roteiro, onde temos a primeira lição. Elias entrou em depressão. O quadro ali é de profunda depressão. Basta ler o contexto, logo no início, capítulo 19. A primeira lição que nós aprendemos com a depressão de Elias é que a depressão de Elias, meus irmãos, revela a nossa humanidade. Revela que somos de carne e somos de osso. Imagino que qualquer um de nós, irmãos, que fosse escrever a história, a biografia do profeta Elias, certamente nós pularíamos este capítulo 19. Nós escreveríamos somente os seus feitos heróicos, realmente que merece o nosso aplauso, e nós saltaríamos o capítulo 19. Porque a gente lê sobre um Elias no capítulo 17 de 1 Reis e capítulo 18, um Elias completamente diferente deste aqui do capítulo 19. Tudo por quê? Não dá para entender que o Elias, que aparece lá no capítulo 17, olho no olho, enfrentando o terrível rei Acabe, dizendo para ele: olha, não vai chover, só volta a chover se eu profetizar de novo que vai chover, e não choveu. Não dá para entender que este gigante espiritual, que acredita piamente na provisão de Deus, no Querite, com a vinda de corvos, e em Sarepta, Deus usando uma viúva, e por incrível que pareça, não era rica, porque se a viúva fosse rica, toda a glória quanto à manutenção do profeta iria para a viúva, e Deus não dá sua glória para ninguém. Então a viúva era pobre. E ali houve um mistério. Este homem profetizou ali: a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará. Este mesmo homem que ora e ressuscita o filho, o menino, o filho desta viúva, este gigante espiritual, chega no cume do Carmelo e enfrenta 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera para um grande desafio, e somente ele e Deus, porque se você ficar sozinho na terra com Deus, você é a maioria. Quantos dizem amém? E Elias os venceu no poder de Deus, cai fogo do céu, e num só instante ele destrói com o povo de Israel esses 850 profetas falsos que comiam a mesa de Jezabel, com Jezabel em sua mesa. Este homem, revestido de tanto poder e de tanta autoridade, a gente chega no capítulo 19 e vê um outro, parece outro homem, mas é o mesmo. Agora ele está deprimido, ele está em depressão. Ele está fugindo de uma mulher terrível. Ele está fugindo da espada de Jezabel.
E não dá para entender como é que um homem enfrenta 850 profetas no Carmelo e agora foge de uma mulher. Agora a Bíblia nos responde porque ele entrou em depressão. Por que ele ficou depressivo, deprimido, abatido? Tiago capítulo 5, versículo 17 nos diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O original grego, a palavra paixão, dá a ideia de prisão, de cativeiro, mas também dá a ideia de sentimentos que aprisionam. Então Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, as mesmas decepções que nós, as mesmas frustrações que nós, as mesmas aflições, as mesmas depressões. Meus irmãos, a Bíblia, quando fala de seus heróis, não os apresenta como super-homens. Não. A Bíblia nunca apresentou Abraão como super-homem, nem Moisés como um anjo. Muitos gostariam que assim fosse, mas a Bíblia nunca, jamais esconde a humanidade de seus filhos, dos homens de Deus. Eu estava lendo a biografia do maior pregador do século XIX, o inglês Spurgeon. Spurgeon foi o maior pregador do século XIX e um dos maiores pregadores de todos os tempos, conhecido como o príncipe dos pregadores. Algumas vezes ele saía do púlpito e se refugiava numa casa de campo, porque entrava em profunda depressão. Dá para entender isso? O príncipe dos pregadores. Nós erramos, meus amados irmãos, quando nós criamos uma falsa expectativa a respeito de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Diz, esse camarada é invencível. Este pastor é um gigante espiritual. Esse homem é especial. Esse homem nunca vai falhar. Esse homem é invencível. E nós criamos, irmãos, como evangélicos, isto é tendência nossa, de criar uma falsa expectativa. Este homem jamais sofrerá uma queda. Os irmãos estão lembrados de um grande televangelista que impactou o mundo na década de 80? Não é? Eu não vou citar aqui o nome dele, mas que o mundo todo passou a admirá-lo através das suas mensagens de pregação. Quando esse homem caiu, não é? Caiu. Olha, uma multidão de gente caiu, mas é impossível, vou desviar da igreja, onde já se viu. Porque se criou uma falsa expectativa. Ele não vigiou. A Bíblia diz, olha, aquele que está em pé, cuide que não caia. Ninguém aqui foi glorificado ainda. Você é carne, você é osso. E a depressão do profeta Elias está dizendo para mim e para você que o Senhor está revelando que a gente é gente. Elias é gente, você é gente como toda gente. Elias coloca diante de nós um problema dos mais sérios vividos por nós, crentes em Jesus. E o crente é difícil administrar, aceitar esse assunto de depressão. E por que será que nós crentes evangélicos, nós tratamos a depressão de um irmão, de uma irmã, de uma forma equivocada e injusta? O irmão chega com depressão para a gente, e a gente tem duas respostas, ou das duas a gente dá uma, não é? E às vezes dá as duas, para acabar de matar o irmão. O irmão chega com depressão, aí você diz assim, primeira, é demônio. Demônio. Isso é demônio, rapaz, tu está endemoniado. Ou se não diz, é pecado escondido. Meus irmãos, quanto à primeira razão que se atribui a depressão ao demônio, eu sempre admirei o grande evangelista, desde pequeno, que eu comecei a ler o seu livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, o T.L. Osborne. Eu sempre admirei o ministério dele. Eu gosto de ler os livros que têm fogo. Só numa coisa eu discordo dele, porque ele generaliza. Ele diz que toda depressão é demônio. Eu não posso crer nisto. Não posso crer nisso. Segura aí que nós já vamos explicar melhor. É claro
que existe depressão causada por demônios, diretamente. Basta ler o exemplo do rei Saul. Um espírito maligno autorizado pelo Senhor ia atormentar, oprimi-lo. Ali era uma depressão causada diretamente pelo diabo. Mas, meus queridos irmãos, eu não estou autorizado e não posso colocar no mesmo pacote de Saul a depressão que Moisés sofreu, a depressão que Elias sofreu, a depressão que o próprio João Batista sofreu. Nem Moisés, nem Jó, nem João Batista, nem Elias estavam endemoniados. Eles estavam na presença do Senhor. Eles sofreram um abatimento. Quanto à segunda razão, que a gente vai tratar de depressão, isso é pecado escondido, rapaz. Deus está pesando a mão, não é? E tem aquele profeta que ainda diz assim, eis que te digo, te colocarei no leito. E às vezes não é. Confessa teu pecado, tu estás numa prisão de abatimento. Meus irmãos, essa segunda razão, é claro que existe depressão que vem como consequência de um pecado escondido. Basta ler a história de Davi. O Salmo 32 revela que Davi, por não confessar o pecado, ficou em depressão. E ele escreve no Salmo 32, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Meus irmãos, mas nós não podemos generalizar. Todos concordamos que o pecado escondido gera depressão. Todos concordamos que se der brecha para o diabo vem com força e pode gerar depressão, abatimento, doença emocional. Mas eu conversava com uma irmã durante o seminário, veja só, neste seminário uma irmã chegou para mim no intervalo e disse, pastor, eu sofri muito com depressão. E eu perguntei, mas como, irmã? Ela disse, eu tive depressão pós-parto. E eu jamais podia chegar para a irmã e dizer, mas a irmã teve depressão pós-parto. Isso é demônio e é pecado escondido. Não. Existe um tipo de depressão que ela tem de origem orgânica, chamada depressão endógena. Alterou o metabolismo dos hormônios e das glândulas. É uma porta aberta para a depressão. Outra causa, anemia. O sujeito não come, não se alimenta direito, principalmente aqui na América. Em Boston, eu corri para atender um jovem da nossa igreja, tivemos que levar ele para o hospital, porque ele estava no ministério do miojo. Já fazia mais ou menos uns 6 meses, mandando dinheiro para o Brasil, e miojo de manhã, miojo de tarde, miojo de noite, de madrugada miojo. Anemia profunda. O homem está ficando biruta, louco, maluco, deprimido, depressivo. Então, não era demônio e nem pecado escondido. Era falta de se alimentar. Então, irmãos, temos que pensar no seguinte. Por exemplo, uma tragédia na família. Uma perda. A perda de um ente querido. Uma perseguição sofrida. Você não teve estrutura emocional para suportar. Um abalo emocional que superou a tua força. Você entrou em depressão. Não foi demônio, nem pecado. Então existe, meus queridos, vez por outra, a gente encontra um crente pentecostal. E você fala em depressão, o crente do reteté, do repleplé, ele levanta e diz, eu não aceito crente salvo, remido, lavado pelo sangue, que tem o nome escrito no livro da vida, e ainda por cima é canelinha de fogo, eu não aceito depressão. É a mesma coisa dizer, esse mesmo crente, é a mesma coisa esse crente levantar e dizer assim, eu não aceito que um crente remido e lavado pelo sangue, com o nome escrito no livro da vida, canela de fogo espiritual, eu não aceito que tenha câncer. É a mesma coisa ele fala isso.
Eu não aceito que tenha miopia e precise usar óculos. Eu não aceito que tenha problema no coração e tenha que fazer 2 pontes de safena. Eu não aceito que esse crente tenha catarata nos olhos. Eu não aceito que tenha bico de papagaio, artrose ou escoliose. Eu não aceito que ele tenha dor de ouvido ou, quem sabe, um problema nos pulmões. É a mesma coisa. Porque a gente costuma tratar, irmãos, só daqui para baixo, né? Não, Jesus vai, eu fico doente, mas aqui para baixo, viu essa coisa aqui, ó, de mente, emoções, da alma. Então Deus me cura o meu corpo. Mas depressão é um buraco na alma, é uma doença emocional que também precisa ser tratada pelos médicos dos médicos. Jesus, que não nos cura só no corpo, mas cura também a nossa alma. Você pode levantar a mão e glorificar ao Senhor? Outro ponto importante, irmão, sabe por que muita gente boa em nosso meio esconde a sua depressão? O pastor Israel lembrou de forma precisa que temos uma estatística aí no mundo de milhões de pessoas depressivas. Mas se todos os que estão com depressão falarem, se apresentarem, isso aí vai triplicar essa estatística. Que tem gente, principalmente no nosso meio, irmãos, no contexto de igreja, ficou com depressão, o crente faz isso aqui, ó. Fecha a boca. Não conta para o seu pastor, não busca ajuda. Porque muitas vezes, e é difícil até falar de depressão com quem não entende. Você vai procurar uma pessoa, você fala que está com depressão. E essa pessoa daqui a pouco vai levantar aquelas 2 razões. Não é? Ou é demônio, ou é pecado escondido, e você fica até pior. E você fica choramingando, aí fica quietinho. Sabe por que muita gente fecha a boca, não conta para ninguém e fica morrendo e os anos vão passando? Porque ele não quer ouvir dos abençoados irmãos, entre aspas, você não tem fé, cadê a fé? Né? Você tem alguma coisa escondida aí. Só pode ser alguma coisa errada que você foi no passado. Você não é filho do rei, rapaz? Sapateia aí, pisa no diabo. Meus irmãos, Deus está à procura de pessoas que sejam enfermeiros de Jesus, porque Ele é o médico. Pessoas que amparem o depressivo. Igreja é lugar de cura, de restauração. Um ombro solidário para o que está com depressão. Um ombro amigo. Alguém com o lenço da consolação para enxugar essas lágrimas. Um ouvido amigo. Vai ouvir e vai ajudar. E muitas vezes você não fala nada. Você fica que nem o psicanalista, né? Se você não fala nada, você já está ajudando. Só o fato de você ouvi-lo já vai acalentar a alma dele. Então, irmãos, suportando-vos uns aos outros, Colossenses 3:13, isto é, eu tenho suporte, e eu vou dar suporte. Então, suportando-vos uns aos outros. Irmãos, Paulo não escreveu sepultando-vos uns aos outros. Ele escreveu suportando-vos. Já viu? O irmão foi orar pelo outro que estava enfermo, abatido, enfermo. E esse irmão que foi orar, além de não crer no poder de Deus, não gostava do irmão que ele foi orar. Porque ele foi cumprir uma escala. O pastor disse, vai lá orar. Ele foi, meio contrariado, mas foi. Chegou lá, foi orar pelo irmão. Senhor, se tu não curares o meu irmão, que não vai curar mesmo na mente dele. Se ele não se levantar desta cama, que não vai levantar. E se ele piorar, que já está piorando. E se ele morrer, já não escapa dessa. Meu Deus do céu, isso é oração? Isso é praga, não é oração? Então, irmãos, que o Senhor levante no nosso meio pessoas solidárias com a dor do outro. Quantos dizem amém? A depressão de Elias revela a nossa própria humanidade. Você é gente, rapaz. Você não é robô. Você chora. Você sente dor no coração. Você sente tristeza. Agora te consola porque sofrimento é a porta da vida neste mundo, mas sofrimento também é a porta da vida eterna. Porque diz a Bíblia, em Lucas 24:26, o que foi que Jesus disse para os 2 no caminho de Emaús? Lucas 24:26, convinha que o Cristo padecesse.
padecesse e depois entrasse na sua... Você já notou que a palavra padecimento vem antes de glória? Jesus disse, convinha que o Cristo padecesse. É sofrimento, é grosso no lombo. Mas depois do sofrimento, entra na glória. Padecimento primeiro, glória depois. O que é que o mundo oferece aí? O mundo oferece glória, glória humana. E depois vai para o inferno. O padecimento vem depois. Essa história de glória antes e padecimento depois, isto cheira inferno. Estou fora, você também. Agora, padecimento antes para ter glória depois, isto é céu. Eu recomendo aos irmãos que puderem. Existe um livro de um teólogo batista americano chamado John Piper. E John Piper trata desta questão da depressão, falando da nossa própria humanidade. Você, gente, você pode sofrer isto. Onde ele trata a respeito de 3 homens de Deus que sofreram depressão. David Brenner, John Bunyan e também William Cowper. E David Brenner, irmão, era um santo homem de Deus e tinha crises de depressão. Ele foi noivo da filha de Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores deste país, que pregou o famoso sermão, pecadores na mão de um Deus irado. David Brenner era um santo homem de Deus, mas não escapou da depressão. John Bunyan ficou preso por pregar publicamente o evangelho. Foi levado para a prisão 14 anos, mas da grade da prisão ele via sua filhinha nas ruas mendigando pão para não morrer de fome. Aquilo abatia, ele ficava deprimido. Então eu recomendo esse livro, chama-se O Sorriso Escondido de Deus. O grande profeta de fogo Elias também era gente como a gente, que não estava em pecado nem endemoniado, porque a Bíblia diz, Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Vamos ao segundo ponto da apostila. O perfil da depressão do profeta Elias. Nos versículos de 1 a 3, você vai observar que a depressão se desencadeou, começou, se originou a partir da oposição sofrida e a perseguição que ele recebeu de Jezabel. Agora Elias, meus irmãos, ele tirou os olhos de Deus, aí foi a falha. Tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em quem o ameaçava, Jezabel. Isto é comum entre nós, de todos nós. Quando vem o aperto, vem a luta, a gente tira o olho de Deus que nos dá a vitória e põe o olho no inimigo tão somente. Em Lamentações capítulo 3, versículo 51, está escrito o seguinte, o meu olho tem o poder de mover a minha alma. Você já leu isso na Revista e Corrigida? Lamentações 3:51, a parte A diz, o meu olho move a minha alma. Olha o poder que tem a visão. Jeremias está dizendo, se eu olho para cima, minha alma vai para cima. Agora, se eu olho para baixo, a minha alma vai para baixo. Se eu olho para o cume da montanha, eu subo a montanha. Mas se eu olho para o abismo, eu vou descer o despenhadeiro abaixo. Se eu olho para a doença, eu fico mais doente. Mas se eu olho para o médico dos médicos, eu sou curado. Se eu olho para o beco sem saída, eu morro abatido e prostrado e sem vitória. Mas se eu olho para Jesus, se eu olho para a porta aberta, a vitória é minha, a vitória é nossa. Você pode dizer amém? Elias tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em quem o ameaçava, a rainha Jezabel. Essa é a nossa tendência. Então Elias pensou, minha vida agora está nas mãos de Jezabel. Você já pensou isso? Ele diz, a minha vida, com a atitude dele, ele está dizendo, a minha vida não está na mão de Deus, não. A minha vida está na mão dessa mulher terrível. Essa mulher vai me esmigalhar, essa mulher vai me matar. Ela já mandou até um emissário me avisar, dizendo, que eu não escapo, eu vou perder a cabeça, eu vou para a guilhotina, a espada já está no meu pescoço. Meus irmãos, Elias perdeu o foco da sua visão. Ele deveria pensar e dizer, minha vida, nada disso nas mãos de Jezabel. Ela está vindo aí com fúria, mas a minha vida continua na mão do Senhor Todo-Poderoso. Se você pensar e crer
que a tua vida está na mão do homem, você teme, você recua, você fracassa. Agora, se você, a partir de hoje, começar a crer que a tua vida, que a tua família, que o teu presente, que o teu futuro, que o teu ministério está na mão de Deus, você vai vencer, você vai triunfar e você não vai temer. Se você pensa que a tua família está na mão da crise, que o teu salário está na mão da crise, que o teu dinheiro, o teu está na mão da crise, você vai temer e vai fracassar. Mas diga, não está na mão da crise não, nem na mão do homem. Minha vida está na mão de Deus. Coloque os olhos no Senhor. Aleluia. Segunda característica da depressão de Elias. Está aí na apostila e na palavra, partindo da palavra, desejo de sumir. O depressivo, ele quer desaparecer do mapa. Ele quer sair até fora do mapa. Ou ele quer ir para um lugar que não tem no mapa para ninguém achá-lo. Desejo de sumir. Sabe por quê? A depressão, ela vem como um ladrão para roubar de nós a coragem de enfrentar o problema olho no olho, o problema de frente. Eu estava lendo hoje à tarde o Salmo 55. Esse salmo foi escrito por Davi. E eu não tenho dúvida que no Salmo 55 ele estava numa crise depressiva. E no versículo 6 e 7, a depressão é tão grande que ele quer sumir. Davi diz assim, eu vou sumir. Aí ele está no seu palácio, ele vê uma pombinha voando em direção ao deserto. Aí ele fica com inveja daquela pomba voando para o deserto. E Davi começa a escrever o salmo e diz assim no versículo 6 e 7, Salmo 55. A quem me dera ter asas como de pomba. Eu voaria daqui, eu voaria e estaria em descanso. Aí ele diz, eis que eu fugiria para longe, bem longe, e pernoitaria no deserto. Você se encontra assim esta noite, desejando sumir, desejando desaparecer. Mas o Senhor está dizendo para você, se for para sumir, desapareça na sombra da minha mão. Se esconda atrás da cruz. O melhor sumiço que tem, se esconder atrás da cruz. Agora, não desapareça, não saia de cena, não chute o balde, não jogue a toalha, porque o ministério que Deus te deu é sublime, é glorioso. Levante a cabeça. Um pouco mais de oração, um pouco mais de jejum, um pouco mais de leitura da palavra, um pouco mais de frequência aos cultos. Não larga a cruz faltando um segundo. Vamos em frente, quantos dizem amém? Terceira característica da depressão de Elias. Desejo de ficar sozinho. O versículo 3 diz que ele chega até aquele ponto e deixa ali seu moço. Ele tinha um discípulo. Ele tinha um aprendiz. Ele tinha um diácono. Se ele está com depressão, aquele rapaz não era um ímpio, era um crente. Não era para ele dizer assim, meu filho, estou deprimido. Jezabel vem aí com fúria. Você não queria fazer comigo uma campanha de oração comigo? Nós vamos bombardear a corte e o palácio, a cabeça de Jezabel com oração. Rapaz, mas me ajude. Eu não posso ficar sozinho nessa hora. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com um depressivo é ficar sozinho e ele próprio exigir a solidão. Meus queridos, a depressão, ela apresenta esse quadro de solidão profunda. Na hora que Elias mais precisava de gente, ele quer ficar sozinho. E diz a Bíblia, e deixou ali o seu moço. Na depressão, na hora que mais precisamos de gente, lá vai o depressivo. Na hora que ele mais precisa de gente, ele se tranca e fica num quarto escuro. Não quer ouvir a voz de ninguém. Desliga esse rádio, desliga esse CD, fala baixo, sai daqui, tranca a porta, apaga a luz. E fica lá enclausurado. Meus irmãos, depressão não se trata assim. Agora veja só. Quando as pessoas nos abandonam, a solidão já é terrível. Agora, na depressão, a pessoa abandona a si mesmo. Aí que é o terrível da depressão. A pessoa se auto-abandona. Ele se abandona. E tem aqueles que se abandonam tanto, que já não penteia mais o cabelo, já não escova mais o dente, com aquele bafo de onça.
não toma mais banho, fica que nem aquele versículo, já é de 4 dias, já cheira mal. Coisa terrível. Quer dizer, ele se abandona a si mesmo. Eu abro aqui um parêntese, meu irmão, minha irmã, e vale a seguinte observação. Quem está com depressão não se cura com solidão. Depressão, nesse momento, precisa de gente. O depressivo precisa de gente, e gente boa. Não tribuloso, não língua comprida, não fuxiqueiro. Não, o depressivo precisa de gente buena, gente fina, gente de Deus, gente que empreste o ombro. Não é aquele que vem e acaba de matar, e acaba de sepultar, mas aquele que ampara, aquele que refugia o coração ferido, aquele que escuta a angústia, que ora junto, que ministra a palavra, aquele que encoraja. Outra observação necessária é que o depressivo, ele precisa de gente para tirá-lo do poço profundo. Porque tem pessoas que vai ouvir o depressivo e ele empurra mais para o fundo do poço ainda. Ou senão, ele não ajuda. Já viu aquela pessoa que vai ouvir um camarada que está sofrendo, aí o sujeito diz assim, eu estou sofrendo demais, irmão. Aí ele fica, eu sei, é terrível. Eu não paro de chorar. Não tem remédio. Eu não vou escapar dessa. E o outro lá, pelo jeito não vai. Meu Deus, que história é essa? E tem outro aspecto depressivo. É o seguinte, você já viu aquela pessoa que vai aconselhar o outro e é influenciado? Não, não é. Você que tem que influenciar ele. Eu li uma história interessante, olha que interessante. Um sujeito estava passando numa praça, tinha um viaduto, uma ponte. Ele olhou, tinha um sujeito lá em cima da ponte. Vou pular. Minha vida está uma desgraça mesmo. Eu vou pular. E é 1, e é 2, e vou pular de cabeça, lá no concreto de cabeça. Eu vou morrer, eu vou me matar. Aí esse cidadão olhou, estava lá embaixo e disse, meu Deus, que é isso? Correu lá. E quando o sujeito foi pular, ele agarrou-se. Disse, não faça uma miséria dessa, homem. Que é isso? Disse, não, deixa, me larga. É porque você não sabe a minha história, rapaz. Eu estou depressivo, estou desempregado, mulher me abandonou, nenhum filho quer falar comigo, eu não tenho motivo para ficar aqui. Eu dou fim na minha vida, agora eu vou de novo. Puxa, e vou, e não, e puxa para cá. Aí disse, meu amigo, depois você até pode pular, mas me dá pelo menos 5 minutinhos, eu queria falar com você. Aí, vamos descer naquele banco, até aquele banco daquela praça ali. Eu queria falar com você. Aí o sujeito relutou, desceu, vamos lá então, vamos lá. Desceu lá. Aí começou a contar a vida dele. Eu, quando nasci, já fui rejeitado pela minha mãe. Olha, eu fui amaldiçoado pelo pai. Aí foi contando quanta desgraça. Me casei, não deu certo o casamento. Mulher me abandonou. Estou desempregado, estou endividado. Meus filhos não falam mais comigo. Eu não tenho razão de viver. 5 horas da tarde, depois de 5 horas conversando, sabe o que aconteceu? Os dois voltaram lá na ponte e os dois pularam de lá. Já se viu um negócio desse? Quem está no fundo do poço, quem está abatido, precisa de alguém que ajude, não é? Aquele que tem uma mão amiga, aquele que diz, estou aqui, rapaz, para te puxar, você não vai me puxar lá para o fundo do poço, eu vou te tirar para fora. Quantos dizem amém? A quarta característica do depressivo, ou da depressão de Elias, que tiramos daquela lição, é a perda das forças para prosseguir. Elias, irmãos, o depressivo, atende para isso. O depressivo, ele tem a visão do retrovisor. Você sabe o que é retrovisor no carro? Sabe? Você enxerga não para frente, você enxerga atrás. E o depressivo, ele tem a visão do retrovisor. E Elias estava vivenciando essa coisa de o foco do seu olhar estar não para frente, mas para trás. E Deus queria que Elias soubesse que não era o fim, mas que para Deus todo fim é um novo começo. Para de ficar olhando para trás, rapaz, visão de retrovisor, olha para frente. Mas eu perdi as forças, eu perdi o sabor da vida, eu perdi a motivação para prosseguir. Mas Deus está dizendo, eu tenho um plano glorioso na tua vida. Eu sou o Deus que restaura e renova as tuas forças. Em quinto lugar,
no perfil da depressão de Elias, finalmente aqui temos vontade de morrer. E se você ler o versículo 4, ele diz, já basta, isso é, that's enough. Olha, eu não quero viver mais. O mesmo Elias, cheio do Espírito, porque esse camarada, irmão, cheio do Espírito, irmão, corria mais do que o Barrichello. Não é? Ele corria muito. Olha só, ele desce o Carmelo, porque Deus, pela boca de Elias, disse, vai vir chuva, Acabe. Aparelha o teu carro que está vindo toró. Você vai ficar todo molhado, rapaz. Vai afogar até teus cavalos. Corre depressa para tua casa. Põe a carruagem na garagem. Não sai de casa, porque a tormenta é grossa, é forte. Sabe onde é que ele estava? No sopé do Carmelo. E havia o destino final, ou a casa onde ele queria chegar, Acabe, era em Jezreel. Na entrada de Jezreel, que do sopé do Carmelo até Jezreel dá mais ou menos 35 quilômetros. Agora o Elias avisa, está a pé. Ele não tem cavalo, até vai rimar, nem alazão, nem pangaré. Olha só. Ele está de jipé. Jipe. Ele está a pé. Agora o Acabe diz, eu vou correr então. E olha, cavalo da carruagem do rei eram os melhores cavalos. Eram os mais fortes, eram os mais velozes. E lá vai Acabe. E o Elias disse, mas eu vou correr. Vum. E, irmãos, olha o homem cheio do Espírito, cheio de vida, cheio de gana para vencer. Um homem que tinha o sabor da vida na pele. Um homem sarado e saradão. Lá vai ele correndo. Passou, ultrapassou o homem com carroça, com um cavalo veloz. E ele só de a pé, ultrapassou. Mistério divino. O poder de Deus nele. Agora esse mesmo homem veloz, esse mesmo homem intrépido e corajoso, agora está feito ali uma almofada velha abandonada. Está ali que nem um maracujá de gaveta. Está ali abatido, está numa lona terrível, assentado ali ou deitado debaixo daquele zimbro. Mas a Bíblia continua dizendo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão, subirão com asas como águias. Esta é a renovação do Senhor para a tua vida. Você pode dizer amém? Enquanto o depressivo Elias dizia, eu quero morrer, eu vou morrer, eu não escapo dessa, Deus do trono continua dizendo, rapaz, será que eu vou ter que repetir que você não vai morrer? Você não vai morrer, rapaz. Eu vou morrer. Você não vai morrer. Vou morrer. Vale o que Deus diz, amém? Vale o que Deus diz. Você não vai morrer. Como é que Deus tratou a depressão de Elias? Para darmos o fechamento com a ajuda do Senhor. Como Deus tratou a depressão de Elias, assim Ele também nos trata. Primeiro, Deus tratou a depressão de Elias de forma física, psíquica e emocional, usando meios materiais, botija d'água e pão cozido sobre brasas. Sonoterapia. Você precisa dormir, rapaz. Você está com esse olho arregalado aí? Parece o olho do Frankenstein. Todo arregalado. Você precisa dormir, rapaz. Viu? Dá uma camisola e uma pantufa para a menina dos olhos. Vai dormir. E foi dormir. Agora você precisa também ser nutrido e hidratado. Pão e água. Então, o Senhor se utilizou de meios materiais. Então, precisa se alimentar. O depressivo precisa se alimentar. O depressivo precisa repousar. Agora, note só, meus queridos. Em segundo lugar, Deus restaurou Elias da depressão espiritualmente. Porque Deus se utiliza de um meio sobrenatural. Faz entrar na cena da depressão um anjo. Então, a depressão, ela diz, não, isso aqui eu trato com gardenal, com diazepam, com somalho, com tegretol. E se faltar dinheiro, vai a maracujina mesmo. Me deixa calminho. Irmãos, mas a depressão não pode deixar Deus de fora. O tratamento vem do Senhor. Todo o tratamento de ordem física, material, isso é importante, dormir, se alimentar bem. Mas é Deus que opera de forma decisiva para tirar o depressivo daquele poço profundo. Pois não.
É verdade. Exato. Tanto é que ele teve uma recaída, né? É verdade. Só Deus para curar. Então, irmãos, Deus coloca um anjo, ele tem contato com o sobrenatural de Deus. E ali foi decisivo para começar o processo de restauração. Agora, história de provisão é corvo, né? Na depressão aqui, Deus não mandou corvo. Na depressão de Elias aqui, não apareceu a viúva. Na depressão, Deus age com o sobrenatural. Vem um anjo de Deus. Quantos dizem amém? Glória ao nome do Senhor. A palavra do Senhor é decisiva para curar a depressão. Olha só, Deus age assim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fortalece. Aí Elias comeu aquele pão que representa também a palavra, ficou fortalecido, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, que dava mais ou menos 250 milhas. Sabe por quê? A palavra de Deus o sustentou. A palavra de Deus tem vitamina para você se está depressivo, sabe? Vitamina A do amor, vitamina B da bondade, vitamina C da capacidade e da comunhão, vitamina D dos dons e da determinação para ter dinamismo, vitamina E da esperança e da experiência, vitamina F da fé que vence o mundo, vitamina G da graça, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, Timóteo, vitamina K da harmonia e da habilidade, vitamina I da inspiração, da iniciativa e da iluminação, vitamina J da justiça de Deus e do jejum, vitamina L da liberdade e do louvor, vitamina M da mansidão, da moderação e da modéstia, vitamina N do novo nascimento, vitamina O da oração e da obediência, vitamina P da paciência, da paz e do poder. Olha quanta vitamina tem a palavra, e você está desnutrido, rapaz. Tem mais vitamina? Tem. Vitamina P da paciência, vitamina Q do quebrantamento, vitamina R da renovação, da restauração que traz refrigério, vitamina S da salvação e do sucesso, vitamina T do testemunho, da tenacidade do trabalho, vitamina U, diga para quem está ao seu lado, da unidade e da união, vitamina V da vitória. Aí chega no X, como é que o pastor Marco vai se arrumar agora, né? Vitamina X, meu irmão, quando você come essa palavra, você fica tão forte que você chega nessa vitamina X e faz assim, dá um cheque mate no diabo. E o diabo vem e você faz assim, show, capeta. E ainda ora pela salvação da Xuxa, para Deus salvar. Vitamina Z, aí para fechar, vitamina do zelo pelas coisas do Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Saiba que comprido é teu caminho, longa é a tua jornada. E lá na caverna o Senhor diz, sai da caverna, se apresenta diante do Senhor neste monte. Você falou que queria morrer, e eu desde o começo estou te falando que você não vai morrer. Você não vai morrer, eu vou morrer. Você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer. E no capítulo 2 de 2 Reis, ele está caminhando com Eliseu, e vem um carro de fogo e os separa, e ele sobe ao céu num redemoinho. Quando ele chega lá no céu, mas eu nem passei pela morte. Aí Deus vira para ele, eu não te falei que você não ia morrer? Você não vai morrer, rapaz. Aí no Mateus capítulo 17, ele conversa com Jesus, aparece lá na companhia de Jesus e de Moisés. Eu fico pensando, irmãos, que Jesus conversando com Moisés, Moisés, eu vim cumprir toda a lei. Aí vira para Elias e diz assim, rapaz, não te falei que você não ia morrer? Glória a Deus. Levante a tua mão ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Te louvamos pela tua presença e pela tua graça, Pai. Se há alguém aqui em nosso meio vivendo um quadro de depressão, que saia hoje da caverna, que saia hoje debaixo desse zimbro, porque há uma obra a ser feita, há uma obra gloriosa a ser feita. Precisamos ungir Azael, rei sobre a Síria,
Precisamos ungir Jeú, rei de Israel. Precisamos realizar também uma obra no ministério, ungindo a Eliseu, profeta, em nosso lugar. Há um trabalho a ser feito. Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Quantos aplaudem ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores?